Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um aeroporto privado em Los Angeles, a elite se aglomera para embarcar em jatos particulares com interiores luxuosos. Entre eles, Samantha Collins, uma elegante mulher negra na casa dos 40 anos, embarca em um jato que fretou para uma discreta viagem de negócios. Samantha é calma, confiante e sempre impecável em seus ternos sob medida. Na recepção do avião, Heather Morgan, a comissária de bordo, uma mulher branca arrogante acostumada a tratar passageiros como clientes de supermercado, imediatamente se torna fria com Samantha. Ela exige documentos, verifica a passagem e, encontrando algo que considera suspeito, empurra Samantha bruscamente com a mão, fazendo-a tropeçar. Samantha, chocada, levanta-se com dignidade. Seus olhos escuros encontram os de Heather, cheios de orgulho e desprezo. Heather não sabe que a mulher que acabou de agredir é o proprietário do jato e bilionário que investiu nesta companhia aérea, e que essa humilhação poderia custar-lhe muito mais do que um simples incidente. O saguão do aeroporto privado de Los Angeles era uma mistura reluzente de mármore branco, amplas janelas de vidro e malas de couro reluzentes rolando silenciosamente pelo piso polido. Passageiros acostumados a esse luxo moviam-se com confiança, com o olhar frequentemente fixo em suas telas ou na comissária de bordo que os guiava. Mas em meio a esse fluxo perfeitamente orquestrado, Samantha Collins destacou-se pela sua presença natural. Samantha, 42 anos, usava um terno cinza escuro perfeitamente cortado e elegantes escarpins pretos. Seus cabelos negros, presos em um coque, revelavam um rosto sereno, mas determinado. Caminhando ao seu lado estava Marcus Jefferson, seu jovem assistente, um homem de 27 anos, de olhar vivo e gestos precisos. Marcus sabia da importância daquele dia. Samantha embarcaria em um voo discreto para Nova York para uma reunião confidencial com parceiros internacionais. Ao se aproximarem do jato, uma figura se destacou atrás do balcão de embarque. Heather Morgan, uma comissária de bordo na casa dos 30, com cabelos loiros cuidadosamente alisados e um sorriso fixo, observou Samantha com uma frieza quase palpável. Olá, senhora. Seus documentos, por favor, disse Heather com a voz educada, mas seca. Samantha estendeu calmamente o passaporte e a passagem eletrônica. Heather os inspecionou, franzindo levemente a testa. Não tenho certeza se está tudo em ordem aqui. Você tem que seguir as regras como todo mundo, disse ela, com o tom oscilando entre desconfiança e autoridade. Samantha piscou, surpresa com a atitude. Garanto que está tudo perfeitamente bem. Posso embarcar agora? Perguntou ela com a voz calma e controlada, mas com um leve toque de impaciência. Heather balançou a cabeça, colocando a mão na mala de Samantha. Não posso deixar você passar até eu verificar. Marcus deu um pequeno passo à frente. Heather, está tudo em ordem. Pode verificar e deixá-la passar. Estamos com o cronograma apertado. Heather desviou o olhar de Marcus, franzindo os lábios em irritação. E você é a assistente dela. Agora, por favor, deixe-a passar, respondeu Marcus com firmeza. Mas Heather não tinha intenção de recuar. Com um gesto brusco, empurrou Samantha para longe, fazendo-a tropeçar levemente no carpete felpudo. A elegância de Samantha não vacilou, mas seu olhar escureceu. Alguns passageiros próximos murmuraram, chocados com o gesto rude da comissária de bordo. Samantha se endireitou lentamente, seus olhos escuros encarando Heather com uma intensidade que poderia ter rachado o saguão de mármore. Não vou tolerar ser tocada assim, disse ela com a voz contida, mas firme. Heather, convencida de sua autoridade, ergueu as sobrancelhas. Bem, talvez você devesse aprender a seguir as regras. Naquele momento, Samantha soube que o incidente estava prestes a tomar um rumo que Heather jamais poderia ter imaginado. Sem levantar a voz ou perder a dignidade, Samantha anotou mentalmente cada detalhe. O tom de voz de Heather, a posição das câmeras e, acima de tudo, a arrogância daquela mulher que não fazia ideia de para quem estava olhando. Marcus colocou a mão discretamente no braço de Samantha. Quer que eu grave os vídeos? Sussurrou. Samantha balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Ainda não. Vamos esperar o momento certo. Lá fora, o motor do jato rugia suavemente, como se estivesse ansioso para que aquele confronto se desenrolasse. Samantha respirou fundo, sabendo que aquela jornada supostamente mundana estava prestes a se transformar em uma lição memorável. O corredor que levava ao jato particular estava silencioso, exceto pelo suave clique dos saltos de Samantha e Marcus no carpete felpudo.
Passageiros e tripulantes lançavam olhares curiosos para a comissária de bordo, Heather, que estava visivelmente tensa após o confronto inicial. Mas Heather, determinada a impor sua autoridade, recusou-se a deixar Samantha passar sem alguma forma de punição, pelo que ela considerava arrogância. Quando Samantha estava prestes a entrar na ponte de embarque, Heather se colocou abruptamente à sua frente, cruzando os braços. Espere, senhora. A senhora não pode embarcar sem que eu verifique sua identidade novamente. Samantha, serena, ergueu levemente as sobrancelhas. Como já lhe mostrei, está tudo em ordem. Peço que me deixe passar. Heather inclinou-se ligeiramente para a frente, o rosto contorcido de orgulho e arrogância. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Você deveria aprender um pouco de humildade. Então, no movimento impulsivo, Heather deu um tapa no braço de Samantha para empurrá-la. A força inesperada a empurrou levemente para trás, e alguns dos passageiros no convés do jato se viraram, boquiabertos. Marcus gritou, Heather, não toque na senhora Collins. Mas Samantha, desconcertantemente calma, colocou a mão no braço da recepcionista e a olhou diretamente nos olhos. Eu a aconselho a nunca fazer isso com ninguém. Sua voz era suave, mas gélida como um aviso silencioso. Heather, chocada com a reação calma, mas firme, deu um passo para trás, arregalando os olhos. Ela nunca conhecera ninguém que não demonstrasse medo ou indignação dramática após um gesto tão brutal. Samantha se endireitou com uma postura impecável e cada movimento revelava seu controle e autoridade naturais. Ao redor deles, os passageiros começaram a murmurar, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. O ar estava carregado de tensão, e Heather começava a sentir que sua atitude precipitada poderia lhe custar caro. Marcus sussurrou para Samantha, você quer que eu grave tudo isso? Samantha balançou a cabeça, com os olhos ainda fixos em Heather. Ainda não. Vamos esperar o momento certo para causar o máximo impacto. Heather, tentando se recompor, forçou um sorriso, mas seu rosto revelava medo e confusão. Bem, talvez você devesse ser um pouco mais consciente da sua posição. Samantha inclinou a cabeça levemente com um olhar penetrante. Estou ciente, muito ciente. Mas você aparentemente não tem a mínima noção de para quem está olhando. O sussurro, quase imperceptível, pairou no ar como uma promessa silenciosa. Samantha sabia que Heather acabará de cometer um erro que jamais poderia ser desfeito. Ela transformaria aquela humilhação em uma lição que a anfitriã jamais esqueceria. A poucos metros de distância, o motor do jato rugia suavemente, ansioso para que a viagem continuasse. Mas Samantha, com Marcus ao seu lado, sabia que aquela jornada nunca mais seria comum. Um confronto maior, mais estratégico e irrevogável estava se formando. Poucos minutos após o incidente, Samantha e Marcus finalmente se acomodaram a bordo do jato. O motor zumbia suavemente, criando uma atmosfera aconchegante e luxuosa. Marcus sentou-se em frente a Samantha, abrindo discretamente seu laptop. Os passageiros começaram a postar vídeos em suas redes sociais, murmurou, com os olhos fixos na tela. Samantha inclinou a cabeça levemente e olhou para o horizonte pela janela, com o rosto calmo. Tudo bem, vamos fazer isso funcionar a nosso favor, disse ela com a voz suave, mas afiada como um bisturi. A cena se espalhou rapidamente nas redes sociais. Vídeos mostraram Heather socando Samantha, um ato que, embora breve, chocou todas as testemunhas. Os comentários se multiplicaram, indignação, raiva e curiosidade sobre a identidade da mulher negra que permaneceu calma apesar da humilhação. Olha só isso, disse Marcus, apontando para uma publicação que viralizou. As pessoas estão começando a se perguntar quem ela é. Alguns até acham que ela pode ser alguém importante. Samantha deu um pequeno sorriso. Ela sabia que a percepção pública era uma arma poderosa. Em vez de reagir impulsivamente, ela esperaria um momento estratégico para revelar sua verdadeira identidade. Ela se levantou e foi até a parte de trás do jato, apoiando as mãos no encosto de um assento. Marcus, cada movimento que fizermos agora tem que ser preciso. Heather acha que me humilhou. Ela não sabe que acabou de irritar uma mulher que tem o poder de mudar sua vida e sua carreira. Marcus assentiu. Você quer que eu prepare um plano para gerenciar a distribuição dos vídeos e a comunicação pública? Exatamente, respondeu Samantha. Vamos usar a curiosidade e a indignação deles e transformar essa humilhação em uma lição pública de respeito e profissionalismo. Mas tudo tem que ser elegante, sem glamour desnecessário. Enquanto isso, Heather se mantinha retraída, completamente alheia ao efeito viral de suas ações. Em seu escritório, seus colegas cochichavam entre si. Alguns tinham visto os vídeos circulando em seus celulares e já entendiam que isso poderia se tornar um grande problema.
Ritter, ainda convencida de sua superioridade, não fazia ideia de que a mulher que havia atingido era a dona do jato e que a situação rapidamente sairia do controle. Samantha sentou-se novamente, com os olhos fixos no céu através da janela. Um pensamento lhe ocorreu: paciência e estratégia são minhas armas. Esperarei o momento perfeito para revelar minha verdadeira posição, e Ritter não vai perceber. O jato decolou lentamente, levando Samantha em direção ao seu destino, mas também em direção a um confronto público que transformaria a arrogância de uma comissária de bordo em uma lição inesquecível. Os murmúrios nas redes sociais continuaram a crescer, e o mundo exterior ainda não sabia que a mulher negra e silenciosa que havia sido atingida tinha o poder de mudar o futuro de Ritter em um instante. O jato cruzou silenciosamente o céu azul, levando Samantha e Marcos em direção a Nova York. A luz do sol iluminava o rosto de Samantha calmo e concentrado, mas por trás dessa calma escondia-se uma determinação silenciosa. Ela sabia que o incidente com Ritter não era apenas uma simples altercação, era uma oportunidade estratégica. Marcos, digitando em seu laptop, olhou para cima. Samantha, verifiquei algumas informações sobre Ritter Morgan. Samantha ergueu uma sobrancelha. O que você encontrou? Marcos apontou para a tela. Ritter está na companhia aérea há 7 anos. Mas o interessante é que ela foi treinada por um programa de hospedagem que é parcialmente controlado por investidores com os quais você tem vínculos. Samantha deu um leve sorriso, os olhos brilhando por trás dos óculos finos. Interessante, murmurou. Ritter não sabe quem eu sou. E se eu quiser transformar esse incidente em uma lição memorável, preciso explorar a própria ignorância dela e as conexões que ela não suspeita. Marcos assentiu. Então você quer usar a rede dela contra ela? Exatamente, respondeu Samantha, confiante. Os passageiros já viram a arrogância dela. Se eu puder mostrar publicamente que ela foi desrespeitosa comigo, e eu puder provar, ela será forçada a reagir. Mas tudo deve ser elegante. Sem explosões emocionais. Apenas o poder da verdade. Samantha ponderou sobre os próximos passos. Ela sabia que revelar sua identidade cedo demais poderia provocar uma reação defensiva e arruinar o impacto. Ela precisava esperar o momento estratégico, preparar o cenário e garantir que o mundo visse Ritter como ela realmente era. Uma funcionária arrogante que havia subestimado sua vítima. Marcos continuou examinando as informações de Ritter. Ela tem muito orgulho do seu cargo e gosta de se achar indispensável. Se conseguirmos mexer com o ego dela. Samantha sorriu, um sorriso frio mas elegante. Exatamente. Pessoas arrogantes caem mais facilmente quando acham que estão no controle. Ritter acha que está em uma posição de força, mas ela não sabe que a verdadeira força está bem na sua frente. Naquele momento, Samantha tirou um pequeno caderno de couro da bolsa. Anotou os detalhes, a hora exata do incidente, testemunhas, posições das câmeras e até as reações dos passageiros. Tudo seria útil mais tarde. Cada detalhe contava. O jato agora sobrevoava os arranha-céus de Nova York, as luzes da cidade brilhando como milhares de diamantes sob seus pés. Samantha respirou fundo e olhou para Marcos. Prepare tudo para quando eu revelar minha identidade. Quando esse dia chegar, Ritter vai perceber que foi arrogante com alguém que poderia literalmente mudar sua vida em um instante. Marcos assentiu, compreendendo a magnitude do plano. Tudo estará pronto. Transformaremos essa humilhação em uma lição de autocontrole e dignidade. Samantha se levantou novamente, apoiando as mãos no encosto de uma cadeira. Seu olhar se perdeu no horizonte. Paciência, estratégia e precisão. É isso que faz a diferença entre a humilhação e uma lição inesquecível. Ritter ainda não sabe o que a espera. O jato continuou seu caminho e no ar parado da cabine, Samantha silenciosamente preparava sua elegante vingança, pronta para transformar a arrogância de uma comissária de bordo em um espetáculo de poder e maestria. O jato pousou no aeroporto de Nova York, e a cabine foi banhada por uma luz dourada enquanto o sol se punha sobre os arranha-céus. Samantha e Marcos desceram lentamente do avião, cada passo medido, cada gesto deliberado. Ritter, ainda em seu posto na recepção, os observava com uma mistura de nervosismo e condescendência. Samantha se aproximou dela com calma e graça e um sorriso educado, mas seus olhos refletiam uma determinação implacável. Ritter Morgan, disse ela suavemente, mas alto o suficiente para a recepcionista ouvir cada palavra, você poderia me acompanhar até a sala do gerente, por favor? Ritter piscou, surpresa. Eu? Por quê? Só uma conversa profissional, respondeu Samantha, inclinando levemente a cabeça. Nada dramático. Ritter hesitou, incapaz de compreender o que estava acontecendo.
Ela pensou que Samantha simplesmente reclamaria e iria embora. Mas havia algo na postura de Samantha, algo em sua absoluta calma, que a fez duvidar. Com uma leve carranca, Ritter seguiu Samantha deixando Marcus para trás, observando discretamente a cena. Já na sala executiva, Samantha se virou para Ritter. Antes de começarmos, deixe-me esclarecer uma coisa. Ela tirou uma pasta cuidadosamente organizada da bolsa e a colocou sobre a mesa. Sou a dona do jato em que você me colocou hoje. E você simplesmente me bateu sem motivo. Os olhos de Ritter se arregalaram. Oh, o quê? Você ouviu direito, continuou Samantha calmamente. Eu sou dona da companhia aérea. E você foi filmada me batendo. Ela colocou a mão no encosto do banco e a deslizou lentamente em direção a Ritter. As imagens capturadas pelos passageiros mostraram claramente a ação brutal e injustificada da comissária de bordo. Ritter empalideceu com a garganta apertada. Eu não sabia, Você não sabia, repetiu Samantha com os olhos escuros perfurando a fachada de Ritter. Ignorância não é desculpa para arrogância. E você acabou de descobrir, da maneira mais difícil, que seu comportamento tem consequências. Ritter gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Ela sempre acreditou que sua atitude rígida e arrogante seria tolerada, mas, diante de Samantha, ela não passava de uma funcionária que havia subestimado o poder da dignidade e do controle. Samantha deu um pequeno passo à frente, sem levantar a voz, mas com absoluta autoridade. Você tem uma chance de corrigir esse erro. Você pode aprender a tratar os passageiros com respeito e profissionalismo. Caso contrário, ela deixou a frase no ar, deixando Ritter imaginando as possíveis consequências. Ritter, ainda tremendo, assentiu. Eu farei o que a senhora disser, senhora Collins. Samantha deu um leve sorriso, satisfeita. Muito bem. Você vai passar por um programa intensivo de treinamento em atendimento ao cliente de luxo. E desta vez vai aprender que a arrogância não tem lugar aqui. Ritter percebeu que aquilo não era apenas um castigo, mas uma lição pública que ela jamais esqueceria. O confronto havia acontecido. O próximo capítulo seria aquele em que Ritter começaria a entender a extensão do seu erro e Samantha planejaria sua vingança completa. A sala da diretora estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado e pelo tic-tac de um relógio de parede. Ritter, ainda paralisada, tentava se recompor, mas cada fibra do seu corpo expressava pânico e inquietação. Samantha, em pé à sua frente, exalava uma aura de absoluta calma e poder controlado. Você pode pensar que está lidando com um passageiro comum, disse Samantha em voz baixa, mas firme. Deixe-me esclarecer a situação. Ela abriu a bolsa e tirou vários documentos, contratos, certificados de ações e comprovantes de investimento. Sou a dona deste jato e uma das principais acionistas desta companhia aérea. Você bateu no seu chefe, sem saber. Os olhos de Ritter se arregalaram em choque. Isso não pode ser possível, gaguejou ela com a voz trêmula. Olha, disse Samantha, estendendo um contrato formal com seu nome impresso em letras maiúsculas. Samantha Collins. Proprietária. Bilionária. Investidora. E você me agrediu na frente de testemunhas e câmeras. Ritter instintivamente deu um passo para trás com as mãos tremendo. Eu não sabia. Samantha apoiou a mão no encosto e a deslizou lentamente em direção a Ritter. A ignorância não te protege. Você escolheu agir com arrogância e brutalidade. Você acabou de perceber que toda ação tem uma consequência, especialmente quando se trata de pessoas poderosas e respeitadas. Ritter desviou o olhar, envergonhada e incapaz de falar. As imagens capturadas pelos passageiros já circulavam nos celulares, e Samantha sabia que logo seriam compartilhadas nas redes sociais. Estou lhe dando uma chance de corrigir seus erros, continuou Samantha, com a voz ainda calma, mas ríspida. Você passará por um programa de treinamento em atendimento ao cliente de luxo. Aprenderá respeito, dignidade e autocontrole. E desta vez, levará isso a sério. Ritter assentiu, com a garganta apertada. Sim, senhora Collins. Farei o que a senhora disser. Samantha deu um pequeno sorriso satisfeito. Muito bem. Mas lembre-se, a verdadeira lição não será só para você, mas para qualquer um que pense que pode tratar os outros com desprezo. Marcus, que havia ficado para trás, observava a cena com um sorriso discreto. Cada gesto de Samantha era medido, cada palavra ponderada. A revelação transformará uma humilhação em uma lição de poder, controle e estratégia. Ritter acabará de descobrir que sua própria arrogância a colocará em uma posição de total vulnerabilidade. Naquele momento, Samantha sabia que a parte mais difícil não era revelar sua identidade, mas sim lidar com o que viria a seguir, a transformação de Ritter.
A divulgação pública do incidente e a demonstração sutil, porém dramática, de sua autoridade. A parte mais estratégica do seu plano havia apenas começado. Na manhã seguinte, Samantha já estava em reunião em seu escritório principal em Manhattan. A suave luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando paredes cobertas de obras de arte modernas e prateleiras repletas de troféus e certificados. Marcus sentou-se ao lado dela, pronto para coordenar a próxima fase da estratégia. Heather, por sua vez, fora convocada à sede pela gerência, ciente de que seu comportamento estava agora sob o escrutínio de Samantha e de toda a empresa. Sua arrogância anterior havia desaparecido, substituída por uma profunda ansiedade. Samantha a cumprimentou com um sorriso educado, mas implacável. Olá, Heather. Que bom que você concordou em vir. Heather olhou para baixo e mal sussurrou. Bom dia. Senhora Collins. Hoje, continuou Samantha calmamente, você começará seu treinamento em atendimento ao cliente de luxo. Você aprenderá o que realmente significa tratar cada passageiro com respeito, dignidade e profissionalismo. Heather tentou protestar, mas Samantha levantou um dedo, cortando qualquer objeção. Nenhuma palavra. Este treinamento é obrigatório e supervisionado por mim. Qualquer erro que você cometer será anotado. O dia começou com uma programação intensiva, situações simuladas com passageiros exigentes, exercícios de comunicação não verbal e estudos de caso de incidentes reais em que o profissionalismo fez a diferença. Samantha observava em silêncio, corrigindo sutilmente cada movimento de Heather. Cada comentário era pontuado com calma, precisão e autoridade. Em dado momento, Heather fez um comentário sarcástico sobre um exercício de simulação. Samantha deu um passo à frente lentamente, apoiando a mão na mesa. Heather, esse sarcasmo foi exatamente o que levou ao seu incidente de ontem. Veja bem, o verdadeiro luxo não é só jatos ou dinheiro, mas respeito próprio e autocontrole. Heather baixou a cabeça, ciente da humilhação pública que aquela lição representava. Os outros funcionários observavam em silêncio, compreendendo que Samantha orquestraria a transformação de Heather de uma maneira elegante, mas inevitável. No final do dia, Heather, exausta mas consciente, curvou-se levemente para Samantha. Eu entendo agora, Sra. Collins. Vou mudar meu comportamento. Samantha deu um sorriso satisfeito. Muito bem. Lembre-se, isto não é só para você. É um exemplo para qualquer um que pense que poder ou autoridade justificam arrogância. Marcus, observando de um canto, sussurrou. Tudo está acontecendo exatamente como você planejou. Samantha colocou a mão no caderno, onde registrava cada detalhe do dia. A verdadeira vingança nunca é precipitada ou agressiva, Marcus. É elegante, calculada e visível. Heather aprendeu a lição sem que ninguém precisasse explodir, e o mundo inteiro mais cedo ou mais tarde verá o exemplo. Através da grande janela saliente, a cidade de Nova York brilhava como um mar de luz. Samantha sabia que sua estratégia estava chegando ao fim. A combinação de força, paciência e inteligência transformará uma simples humilhação em uma lição inesquecível. Heather, pela primeira vez, entendeu que subestimar alguém pode custar muito caro, mesmo nos círculos mais luxuosos. Nos dias seguintes, Heather iniciou seu programa intensivo de treinamento sob a supervisão direta de Samantha. Todas as manhãs, ela chegava à sede nervosa e tensa, e todas as noites, saía cansada, mas com um crescente senso de respeito e humildade. Samantha nunca a deixou baixar a guarda. Heather, dizia ela com frequência, num tom suave, mas autoritário, a arrogância é um peso invisível. Ela sufoca carreiras e destrói a confiança. Entenda isso agora, ou você se arrependerá para sempre. Heather, que sempre acreditara que sua experiência como anfitriã bastava para impor respeito, começava a enxergar as coisas de forma diferente. Ela observava Samantha atentamente, notando cada gesto, cada palavra, cada maneira como ela lidava com as situações com calma e autoridade. Certa manhã, Samantha a convidou para participar de uma simulação particularmente complexa. Uma passageira insatisfeita e exigente que representava um potencial problema de reputação para a empresa. Heather, finalmente aplicando as lições de Samantha, respondeu com paciência e profissionalismo, controlando seu nervosismo e transformando uma situação conflituosa em uma experiência positiva para a passageira. Samantha observou em silêncio e deu um passo à frente. Era isso que eu esperava de você. Agora você vê a diferença entre arrogância e respeito. Heather assentiu, com os olhos brilhando. Pela primeira vez, ela entendeu a extensão do seu erro. A humilhação de ontem, que parecia insuportável, estava se transformando em uma compreensão profunda e duradoura. Com o passar das semanas, a mudança tornou-se visível para todos os funcionários.
Ritter cumprimentava os passageiros com cortesia e atenção. Seu tom de voz agora era imbuído de respeito e cordialidade. Os colegas, impressionados com a transformação, começaram a vê-la de forma diferente. Marcos, que vinha logo atrás, observava Samantha. É incrível como você mudou as coisas. Ritter não é mais a mesma pessoa. Samantha sorriu satisfeita, mas ainda concentrada. A verdadeira vingança não se mede pela humilhação, Marcos. Ela se mede pela forma como muda o comportamento e inspira respeito. Ritter aprendeu a lição, e agora o mundo inteiro poderá ver o efeito do verdadeiro autocontrole e dignidade. A lição de Samantha era clara: o poder não se revela por meio da violência ou da agressão, mas sim por meio de estratégia, paciência e elegância. Ritter, antes arrogante, agora estava transformada, e todos os passageiros que ela atendesse no futuro se beneficiariam dessa mudança. Através das grandes janelas da sede, a cidade de Nova York brilhava, e Samantha sabia que aquela vitória não era apenas para ela, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de arrogância e desprezo. A justiça, quando aplicada com classe e inteligência, é uma força imparável. Poucas semanas após o incidente, a notícia começou a se espalhar para muito além do avião e da equipe da companhia aérea. Vídeos da comissária de bordo Ritter espancando Samantha, inicialmente filmados por passageiros, circularam nas redes sociais, mas agora a verdade completa havia surgido. Samantha Collins, a mulher negra inabalavelmente calma, era na verdade a dona do jato e uma das maiores acionistas da companhia aérea. As postagens se multiplicaram, elogiando a elegância, a postura e a estratégia de Samantha. Cada comentário destacava sua calma diante da arrogância e da brutalidade, e como ela havia transformado uma humilhação em uma lição pública de respeito e dignidade. Ritter, agora trabalhando com disciplina e profissionalismo, assistiu às consequências com uma humildade renovada. Passageiros regulares que haviam acompanhado a história online ficaram impressionados com a forma como Samantha lidou com a situação. Eles não viam mais apenas uma bilionária, viam uma mulher capaz de transformar poder em lição, sem violência ou pompa. Marcos olhou para uma das postagens virais e sorriu. Olha só, Samantha. Todo mundo está falando de você. Mas não é só a sua riqueza que impressiona. É como você lidou com essa situação. Samantha, sentada em seu escritório, deu um sorrisinho. Exatamente, Marcos. A verdadeira influência não vem do poder ou do dinheiro, mas de como você usa esse poder para ensinar e inspirar. Ritter aprendeu a lição, e o mundo viu como lidar com a arrogância com dignidade. A direção da companhia aérea, ciente da repercussão mediática, publicou um comunicado oficial. Após um lamentável incidente envolvendo um funcionário e um passageiro, confirmamos que a situação foi resolvida de forma profissional e exemplar. O funcionário envolvido passou por um programa de treinamento intensivo e demonstrou uma mudança notável. Agradecemos aos nossos passageiros pela paciência e apoio. A mensagem reforçou a reputação de Samantha como líder e símbolo de dignidade. Sua calma, estratégia e inteligência transformaram um confronto humilhante em um exemplo inspirador para o mundo. Mesmo entre passageiros regulares e funcionários da empresa, o respeito por Samantha crescia a cada dia. Ela não apenas corrigiu o erro de Ritter, como também demonstrou como um poder silencioso pode ser exercido com elegância e eficácia. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Samantha olhou para as luzes cintilantes de Manhattan. Um pensamento lhe passou pela cabeça: a vingança não precisa de raiva para ser eficaz. Requer paciência, estratégia e controle. E naquele momento Samantha sabia que sua reputação, agora restaurada e fortalecida, brilharia muito mais do que qualquer arrogância que pudesse ter sido infligida a ela. Poucas semanas após o incidente, a atmosfera a bordo da companhia aérea mudou radicalmente. Ritter Morgan, antes arrogante e impulsiva, tornou-se uma comissária de bordo respeitosa, atenciosa e humilde. Ela sabia que cada gesto, cada palavra podia ser observado e julgado, e agora optava pelo controle e pela dignidade. Samantha estava em um voo programado naquele dia, mas, diferentemente do que era de costume, optou por manter a discrição e observar o progresso da equipe. Ritter a abordou profissionalmente, com um leve sorriso no rosto, e prestou um serviço impecável. Marcos, sentado a algumas fileiras de distância, observou a cena e sussurrou: "É incrível. Ela mudou completamente." Samantha sorriu satisfeita. A transformação de Ritter estava completa. "Às vezes a verdadeira lição não está na humilhação ou na raiva, Marcos", disse ela suavemente, "mas na paciência, na estratégia e no exemplo." Ritter, ciente de que Samantha observava cada detalhe, demonstrou elegância e respeito em todas as suas ações.
Todos os passageiros que acompanharam o incidente nas redes sociais agora testemunhavam uma nova versão dela, e até mesmo esses passageiros entenderam a mensagem implícita. A arrogância tem um preço, e o respeito pode transformar uma carreira. Ao pousar, Samantha se levantou, acenou com a cabeça em aprovação para Heather e sussurrou: "Você aprendeu bem a lição. Continue." Heather, comovida mas humilde, respondeu: "Obrigada, Sra. Collins. Nunca esquecerei isso." Ao desembarcar do avião, Samantha foi acompanhada por olhares de admiração dos passageiros e da tripulação. Ela havia transformado um confronto brutal e injusto em uma demonstração de poder silencioso e elegante. Sua reputação não apenas estava intacta, como também fortalecida, e ela havia provado a todos que a verdadeira força reside no controle, na paciência e na estratégia. Marcos se juntou a ela quando ela saiu do jato. "Missão cumprida", disse ele com um sorriso. Samantha olhou para o horizonte de Nova York, o sol poente iluminando a cidade. "Sim", respondeu serenamente, "e lembremo-nos sempre, o verdadeiro poder não se demonstra pela força, mas pela forma como transformamos cada obstáculo em lição e cada erro em oportunidade." E com esse pensamento, Samantha Collins, calma, majestosa e estratégica, desapareceu no fluxo da cidade, deixando para trás uma anfitriã transformada, uma equipe inspirada e um mundo que acabará de entender, graças ao seu exemplo, que respeito e dignidade são as verdadeiras armas do poder. A história termina assim com uma nota de justiça elegante e transformadora, onde a humilhação inicial se torna uma lição duradoura e universal.